Então, tô eu aqui de novo trazendo outro programa sem contexto, e no programa de hoje eu vou começar falando sobre música. E a música que eu escolhi estar compartilhando aqui com vocês hoje se chama A Year of Judges, né? A Year of Judges, que dá pra dizer assim, um ano de juízes, mas eu acho que eu vou traduzir como um ano de julgamentos, talvez, né? De uma banda chamada Stolen Babies. Essa banda eu já trouxe uma música deles aqui, desse mesmo disco, inclusive, que é o álbum de 2006, chamado There Be Squabbles Ahead, é a música Lifeless, e essa música daqui, a Year of Judges, ela é bem diferente em questão sonora do que a outra música, sabe? Aquela Lifeless, ela é uma música até assim, relaxante, também melancólica, eu diria. Agora, essa Year of Judges, se eu tivesse que definir ela musicalmente, né, se eu pudesse rotulá-la, eu diria que ela é uma espécie assim de metal alternativo, tá ligado? Metal alternativo que eu posso dizer assim, porque instrumentalmente eu também consigo sentir um pouco aquela pegada dark cabaré que eu falei na outra vez que eu mencionei sobre essa banda e tudo mais. Só que ela, sei lá, também ela é mais parecida com outro. Se eu não soubesse previamente o estilo da banda, talvez ela passaria batido esse lado, né? Só que daí do jeito que a mulher canta, né? Eu tinha dito que eu gosto muito da performance dela naquela música Lifeless, que ela tá explorando um lado da voz dela assim, voz limpa, digamos assim. Agora nessa música, não só ela tem, até quando ela tá cantando com a voz limpa dela, ela tá empregando técnicas variadas na hora de entregar as letras, como também no refrão da música ela solta gritos mesmo, né? E eu também acho que ela manda muito bem nessas 2 horas, então nesse disco aqui, nesse único álbum, eu posso dizer que com certeza essa mulher já se tornou uma das minhas, assim, vocalistas favoritas, sabe? Se eu for pegar e refletir a respeito dessas diferenças que ela tem em várias das músicas. Mas então, vamos lá, né? Vamos logo pra letra da música. Eu recomendo pra quem gosta de metal, sabe? Vai escutar, é uma música que talvez não seja pra todo mundo, porque eu não consigo também facilmente rotular esse tipo de música, sabe? Então eu acho mais fácil quem quiser, tiver interesse, vai lá e conferir. É uma música que tem 3 minutos e 20. É um metal sim, ele é levemente pesado sim, talvez até levemente seja um eufemismo. Dá pra definir como metal pesado, porque do jeito que os instrumentos, né, estão afinados e também ah, o jeito que ela canta também, dá pra definir como metal pesado até. E alguns de vocês podem curtir, né? E a duração da música também é bacana, sei lá, tem 3 minutos e 20, se eu não me engano. Então, agora esclarecido tudo isso, né? Vou agora para a letra da música, que honestamente é uma letra bem curta, então vai ser uma parte que eu vou poder concluir rapidamente para seguir para o que será o restante deste programa sem contexto. E a primeira frase ela fala assim, pode ser, é que em inglês ela fala assim, it could be a dead beat, né? Dead beat é uma expressão que quer dizer assim, algo assim, um caso sem jeito, sabe? Um problema sem solução, sabe? Um cara sem eira nem beira, né? Então, pode ser um problema sem solução ou um beijo sufocante da morte. Indo em direção à defesa, se cegando para a sua amargura, né? Aí pode não ter ficado muito claro sobre o que essas primeiras frases estão querendo dizer, só que eu acho que as letras que eu vi mais adiante vão ajudar a esclarecer. E depois ela fala assim daí, ela muda basicamente o estilo que ela tá cantando para falar 2 vezes o seguinte: jogue isso fora, jogue isso fora. Depois ela começa a cantar o seguinte: tem o seu nome, tem o seu rosto, tem um registro dos seus erros, né? Então, agora talvez você tenha conseguido mais entender o que esse tipo de... o que a letra tá querendo atingir, digamos assim. Aí depois, assim, ela vai pro refrão da música, sabe? E o refrão da música, no começo ela não tá gritando, ela tá só cantando mesmo com a voz dela normal, e depois algumas frases ela berra mesmo, solta uns gritos típicos assim de scream ou scream, até se vocês preferirem. Daí ela diz o seguinte: é muito fácil começar a desdenhar as coisas. Agora isso já tem durado por muito tempo.
Daí ela começa a gritar e diz o seguinte: foi difícil, agora se livre disso, corta isso fora. Então, basicamente, agora isso deu o final do refrão, né? Cut it off é a última coisa que ela fala no refrão, né? Que quer dizer, corta isso fora, né? Cut it off. Então, o que dá pra analisar já dessa primeira estrofe e da primeira entrega do refrão? Pra mim, a música tá falando de, né, deixar ir sentimentos ruins, tá ligado? Deixar ir sentimentos, assim, de raiva, frustração, de vingança, de amargura e tudo mais. E, honestamente, eu acho que de tempos em tempos todos nós temos que ser lembrados disso. Apesar de ser algo que quase todo mundo, não digo quase todo mundo, mas assim, dependendo de vários tipos de filosofia, de vida diferente que tu cultivar, a ideia de que não é bom tu ficar alimentando esse tipo de sentimento vai estar contigo em algum nível. Só que, né, mesmo as pessoas que acreditam nisso, como eu digo acreditar, a gente também tem que ser consciente quando a gente não está, tipo assim, não é porque nós não achamos, eu não acho bacana guardar esse tipo de sentimento, isso não impede que eu comece a guardá-los caso eu não esteja atento, sabe? Então, a mensagem dessa música eu me lembro que também foi uma música que eu ouço há muito, muito tempo, e eu gosto dela há muito, muito tempo, embora, tipo assim, foi em etapas, digamos assim, sabe? Eu ouvi essa música alguma vez lá no começo, quando eu conheci essa banda, só que eu não dei muito bola pra ela, sabe? É uma daquelas músicas, sabe? Talvez alguns de vocês conheçam aquelas imagens de meme, assim, que é... Tu sempre pula a música e um dia tu para pra ouvir ela e tu gosta muito dela, tá ligado? Aí tu fica assim, caralho, imagina quantas vezes eu ia aproveitar. Aí, basicamente, foi uma música que, assim... Então, eu não conheci ela em 2010, 2011, que é quando eu poderia ter conhecido, digamos assim. Foi, sei lá, uns 4 anos depois que eu parei pra ouvir ela direito e gostei pra caramba. E daí levou mais uns 4 ou 5 anos pra eu pegar, assim, e ser impactado pela letra. Inclusive, porque daí, bom, no final eu vou mencionar essa questão. Eu posso até falar agora na metade mesmo, já que eu já parei pra fazer essa análise. Não, vou esperar o final mesmo. Enfim. Aí depois do refrão, né, ela continua assim: Você pode, você pode envelhecer eras num ano de juízes, né? Ou como eu falei, um ano de julgamentos. O que seria esse Year of Judges? Bom, aí eu só posso imaginar que alguma coisa a ver com ser muito crítico, talvez, consigo mesmo, sabe? Ou pode ser, os juízes podem ser os outros, quem sabe, entendeu? Mas eu levei mais para um lado autocrítico, mas eu não tenho certeza também, tá ligado? Mas ela fala assim, né? Você pode envelhecer eras num ano de juízes ou um ano de julgamentos. E depois ela segue cantando o seguinte: E se você ficar aí, como posso dizer assim, rastejando, ou não é esse dwelling, escavando talvez, né? Eu sei exatamente a palavra, só que agora tá faltando a tradução exata. Então eu vou pesquisar aqui mesmo no meio do programa para não errar o que eu tô querendo falar. Habitação, não deve ser isso que eu tô querendo traduzir também, não. Foda-se do Google Tradutor, né? Mas enfim, se você ficar aí rastejando nessas coisas, você não é melhor do que as suas mágoas ou os seus rancores, digamos assim. Dessa mensagem é muito clara, tá ligado? Pelo menos pra mim. Eu me lembro que na vez que essa música me atingiu como ela deveria, isso foi muito claro que realmente se tu quando eu pensava assim, bom, realmente, né? Não adianta eu pregar certas coisas dentro de mim, do meu íntimo, eu sei que de vez em quando eu tô pensando o contrário e alimentando coisas contrárias a isso. Então, né? Se eu não sou melhor do que aquilo que eu penso, então de vez em quando eu não estaria num bom lugar, sabe? Então, eu acho que é sobre isso que essa letra tá falando, sabe? E depois ela canta o seguinte: ela fala assim, né? Ou how, na verdade ela fala ou só, e depois ela fala como que isso queima, né? Porque how it burns, né? Ou como isso queima, ou como isso queima. Ela fala 2 vezes. E depois ela volta pro refrão, né? Que é muito fácil acabar desdenhando as coisas. Isso tem durado por muito tempo agora. Então essa frase dá a entender que
é uma pessoa que reconhece que já faz muito tempo que ela tá alimentando certas coisas bacanas, então já passou do saudável. Tipo, coisas bacanas não, coisas que não são bacanas, então já passou do saudável, sabe? Não é só aquela raiva, a típica raiva momentânea, que todos nós temos, né? Só que momentânea já diz, né? Momentânea. Agora, quando algo se estende por semanas ou meses, não dá pra ficar se escondendo atrás da desculpa momentânea, não é verdade? Então, né? Momentânea, nananana, long now, nanana, tá, enfim. Aí ela termina o refrão gritando, né? Que diz o seguinte: é, foi difícil, agora se livre disso, corta fora. Ah, não deixe que. Don't let it stop. Tipo, faça com que isso pare, não se livre disso. Tipo, não é uma vírgula, sabe? Tipo, faça com que isso pare, não se livre disso, corta fora. As coisas podem ser melhores, se livre disso, corta fora. Tudo isso ela tá gritando daí agora. Agora ela faz uma. Tipo, além dela cantar o refrão, a versão curta, ela bota vários berros adicionais, tá ligado? As coisas podem ser melhores, se livre disso, corta fora. Sim, foi difícil, agora se livre disso, corta fora e tudo mais. Aí, acho que aqui já pode ser. Tá quase acabando a letra, eu vou até o final dela. Aí depois ela volta daí cantando com o vocal limpo, só pra cantar mais uma vez assim: você pode envelhecer eras num ano de juízes. E eles podem ver. Eles vão ver você caindo de cara no chão, digamos assim. Se livre da sujeira, né, ou das manchas. Ó, como isso queima, ó, como isso queima. E depois ela fica repetindo o refrão mais algumas vezes, tá ligado? Que é aquela parte que eu já li 2 vezes pra você sabe mais ou menos do que é. Então, essa daí é a música, né? A Year of Judges, da banda Stolen Babies. Eu realmente acho a música muito bacana, e eu confesso que uma coisa que eu achei mais interessante ainda sobre ela, na primeira vez que eu identifiquei o caráter da mensagem, foi que eu senti como se realmente, assim, a intenção da compositora era passar uma vibe, assim, de que, como se ela tivesse te ajudando a comandar o teu cérebro mesmo, tá ligado? Daí pode ser uma pira totalmente minha, mas eu não acho que esse tipo de pretensão não possa existir do ponto de vista de um artista, e eu não acho que eu tô enxergando algo além do que alguém pode ter tentado de verdade, sabe? Basicamente, assim, um processo hipnótico, tá ligado? Eu percebi, eu identifiquei, principalmente naquele momento que ela entra assim na parte que ela começa a soltar vários dos gritos juntos, como se aquela parte da música ele fosse bem estruturada, né? Cada uma daquelas frases terminava com ela dizendo se livra disso, corta fora, se livra disso, corta fora, sabe? Free yourself, cut it off, free yourself, cut it off. Ela termina umas 4 frases cantando isso, e eu confesso que quando eu parei para perceber do que essa música tá falando, e vendo que ela tem uma raiva, tá ligado? Só que quando tu vê que, tipo, que a letra não é nada raivosa, pelo contrário, a letra é, tipo, ela é raivosa contra os sentimentos ruins, digamos assim, tá ligado? E eu acho que isso é totalmente proposital, porque eu sempre percebia que essa música ela era agressiva, afinal, qualquer pessoa com 2 ouvidos vai notar isso. Eu sempre percebia que a música era agressiva, e eu achava que a letra poderia ser algo mais, assim, mais agressivo de fato. Agora, a letra de fato ela não é agressiva, né? Ela é agressiva contra os sentimentos agressivos, digamos assim. Então eu não acho que isso foi assim. Eu acho que foi totalmente intencional, sabe? Foi, sabe, tentar direcionar as pessoas tipo, ajudar as pessoas que prestarem atenção a se livrarem, né? Tanto é que a última coisa que ela fala na música é cut it out mesmo, a última frase, só que daí ela não grita, sabe? No final ela começa a gritar várias vezes a parte do cut it out, só que daí a última mesma frase que ela canta pra nós, ela fala cut it out, só que, né, com o vocal limpo. Então eu acho uma música muito foda, realmente. Gosto pra caralho da letra e gosto muito também de como que ela soa, sabe? Sonoramente falando, eu acho ela bacana pra caralho. Então agora, concluindo essa parte musical do programa Sem Contexto, eu vou transicionar para aquilo que será todo o resto do programa. E eu alerto que será um programa assim, bem doido, bem brisado, mas também bem divertido, bem interessante, bem estimulante para aqueles que gostam de ouvir sobre as coisas que eu falo e também se permitem pensar, refletir sobre coisas da vida que podem não ter respostas, mas a simples busca acerca dessas respostas
pode trazer certa compreensão e esclarecimento sobre várias paradas. Isso já pode ter ficado muito maluco e um bocado presunçoso, mas acredito que no final deste programa todo mundo que ficar comigo vai concordar que o que eu falei aqui no começo não foi exagero de maneira alguma, né? E esse programa aqui, ele foi motivado por uma conversa num podcast, que dessa vez eu vou até ter que dar nomes aos bois, porque eu realmente fiquei assim, chocado com algumas coisas que foram ditas ali. Eu tive que fazer pesquisas depois de ter conferido esse programa e vendo o quanto que este programa se correlacionava com coisas que eu já falei aqui no programa Sem Contexto e sobre coisas que eu pretendia falar também mais adiante. Dessa vez, então, eu simplesmente vim assim, sem roteiro, mas confiante que, considerando o teor dos temas que serão abordados aqui, não vai ser difícil ficar devaneando durante mais de uma hora, se assim eu quiser fazer, né? Porque basicamente foi uma conversa que rolou no podcast do Flow semana passada, se eu não me engano, né? Na verdade, estou vendo aqui que faz 2 semanas já, né? Então, mas uma conversa bem recente ainda, sabe? Que foi 2 sujeitos lá no programa dele. Um é um cara que é um químico e o outro que é um pastor arqueólogo. Esse pastor arqueólogo eu já mencionei, eu já utilizei os discursos dele em programas de podcast para fazer conteúdo meu, porque era bom de rebater o tipo de coisa que ele falava. Só que daí, dessa vez, ele levou um químico junto com ele. Eu vou dar o nome dos dois, tipo, principalmente porque eu quero falar o nome do cara que é o químico, porque cara, é o que mais me motivou a falar sobre isso, é o fato de que o cara que falou sobre isso é um químico que, assim, ele é renomado dentro da própria academia, sabe? Esse sujeito, o nome dele é Marcos Eberlin. Então, e basicamente ele é um químico que trabalha há mais de 40 anos nessa área e tem como é que é mesmo, assim, uma reação química que leva o nome dele, entendeu? Então, assim, ele é um cara que ele prosperou dentro do conhecimento acadêmico mainstream. Só que chegou algum momento que ele se separou do conhecimento acadêmico mainstream porque hoje em dia ele está muito associado com algo que eles mesmos defenderam no programa como, deixa eu me lembrar agora a expressão, que eu vou ter que falar várias vezes ela nesse programa, design inteligente, né? E vocês devem saber que eu, por exemplo, nunca falei essa expressão. Só que tem algumas coisas que o pessoal que defende esse design inteligente tem que se misturam com aquilo que eu defendo em alguns programas sem contexto, tá ligado? Mas, né, vocês sabem muito bem que não é, não tô... Qualquer pessoa que tá me escutando aqui há muito tempo, vocês vão se lembrar que eu já falei várias vezes sobre como que funciona o universo, sobre as minhas visões cosmológicas, como eu falo, e a minha convicção de que existe o divino, o sagrado, a reencarnação. Todas as paradas eu já compartilhei aqui com a audiência, só que eu nunca usava a expressão design inteligente. Então, é evidente que não é algo que eu, sabe, ache que o que eu penso ou que eu tenho que fazer parte disso. Mas, basicamente, cara, esse design inteligente é uma linha de raciocínio que está tentando se opor e contrariar por completo, no caso, né, a teoria da evolução. E daí, então, que fala sobre essas coisas em várias etapas. E, em primeiro lugar, eu esclareci que era esse químico, né? Pelo fato de que, assim, ele também tem uma vibe criacionista, né? Tanto ele quanto o pastor são cristãos, evidentemente, e então eles acreditam no Deus cristão. Isso também é o que vai me dar mais motivo de discordar deles em vários pontos. Só que a primeira etapa, só para eu poder tentar levar a sério o que esse sujeito está falando, entendeu? Porque, assim, se fosse só... Como isso foi parte do argumento do próprio pastor quando ele disse que queria levar esse cara ali junto com ele, tá ligado? Porque ele disse, quando um pastor vem aqui e defende certas coisas, todo mundo vai só dizer que é porque eu sou pastor, vai dizer que é porque eu acredito na Bíblia e tudo mais, e que, né, esse tipo de coisa. Agora, quando traz um cara químico que estuda, né, sobre essas coisas e que trabalhou anos e anos desempenhando nisso, então, só para deixar bem claro, o que eu vou dizer aqui é o seguinte: nada impede o cara de ser um gênio e ser um maluco, entendeu? Eu vou deixar bem claro que, honestamente, eu tenho dentro de mim eu tenho essa concepção clara. O cara pode ser um sujeito genial numa área científica e ainda assim ser um biruta das ideias. Isso daí não é uma coisa, não anula a outra, tá ligado?
Por que eu tô dizendo que pode ser biruta? Porque eu vou chegar na parte mais maluca para depois eu ir. Tipo, esse programa vai ser maluco por inteiro, sabe? Mas é que eu quero começar jogando os assuntos grandes logo no alto para entenderem que eu não fiz alarmismo à toa. Porque basicamente, para defender esse design inteligente, ele também defendeu a história de Terra Jovem, tá ligado? Então vamos por etapas. Design inteligente seria o seguinte, um bagulho que eu acredito, entre aspas, só que eles também fizeram uma crítica às pessoas que acreditam que o design inteligente pode coexistir com a evolução, tá ligado? Que design inteligente, basicamente o que eles querem dizer é que as pessoas não acreditam que a evolução foi aleatória, foi conduzido por alguém. E eu acredito nisso, mas eu não vou nem ficar mais chamando de design inteligente, agora que eu já justifiquei esse termo, eu não quero ficar falando essa palavra, não gostei. Honestamente, eu não achei minha cara, tá ligado? Então, assim, mas eu quero dizer que eu acredito que a existência tem propósito, tá ligado? A existência não é aleatória, eu não acredito que eu tô aqui falando aqui agora e as coisas poderiam ter sido diferentes, entendeu? Eu não acredito que... Enfim... Eu já vi muita coisa que justifica eu compreender a nossa existência como algo com propósito, como razão e tudo mais. Então eu não preciso pegar eu não preciso ficar invocando um termo para tentar validar algo que já está inerente a tudo que eu falo e penso, basicamente, tá ligado? Só que daí então, para mim, eu acreditando nisso, eu não pensava que eu tinha que ir contra a evolução, tá ligado? E quando eu digo ir contra a evolução, falando da teoria da evolução especificamente escrita pelo Darwin, tá ligado? Um livro que foi escrito no século XIX, e a partir deste livro daí que o mundo começou assim, foi nesses últimos 150 anos, ou 200 anos, mais ou menos já, que as pessoas começaram a pegar assim e acreditar que hoje em dia, tipo... Eu não vou dizer, cara, eu não sei nem se é a teoria mais comumente aceita pelas pessoas, tá ligado? Porque honestamente, assim, fazendo um raciocínio hipotético aqui, tu que tá me ouvindo, pensa que tu, a tua mãe, teu pai, talvez, sabe, ou sei lá, escolhe 3 pessoas mais próximas a ti. Se vocês, em espaços separados, tivessem que falar ou escrever a origem da vida, tá ligado? Como que vocês acham que existiu, a vida começou na Terra? Eu honestamente não sei qual é o consenso da população brasileira, nem sei se existe um. Eu realmente acho que pode ter, sim, claro, várias pessoas que vão acreditar na teoria da evolução e vão dizer que foi um... E eu também não sei como é que as pessoas iam descrever isso, tá ligado? Eu não sei se as pessoas dizer que a gente veio do macaco, que a gente veio de um ancestral comum, tá ligado? Na linha evolutiva, eu não sei quando que as pessoas iam fazer esse tipo de distinção. Mas eu também acho que também um pessoal ia vir com a vibe criacionista cristã, e eu também não duvido que pessoas iam vir com outras teorias, talvez espiritualizadas diversas. Mas, né, alguma coisa as pessoas iam ter que justificar, tá ligado? Mas academicamente falando, sabe, agora se limitando unicamente aos espaços universitários, meu senso é a teoria da evolução, e não estar de acordo com ela traz muitos problemas, sabe? Muitos problemas mesmo. A pessoa não acreditar que a teoria da evolução aconteceu exatamente como está descrito ali, destrói a vida dela como cientista, digamos assim. Só que eu não sou cientista, só que para mim eu não achava que eu tinha que não acreditar na teoria da evolução para poder acreditar em Deus, sabe? Mas, em primeiro lugar, o meu Deus não é o Deus bíblico, entendeu? Então eu não tenho essa limitação, digamos assim, que esses dois sujeitos tinham na hora de elaborar seus raciocínios. Só que, né, e pra mim, as duas coisas podiam existir, tá ligado? Aquilo que a gente chama como evolução natural, pra mim podia ser, na minha cabeça, tipo assim, não é tão natural assim, porque eu não acredito que poderia ser diferente, tá ligado? Eu não acredito que o ser humano ter se colocado na posição que ele se colocou estava em discussão, sabe? Eu não acho que em algum momento as coisas podiam ter acontecido de outra forma, entendeu? Então, é o tipo de coisa que me faz pensar assim, não existe, tipo, pode chamar de natural, mas é a mesma coisa que o propósito da existência, sabe? É que nem assim, a vida, aquela velha história que podia não existir vida, e a vida existe, e pra mim isso já é, tipo, a prova completa, não,
tudo além disso a gente pode ficar discutindo, sabe, como que a gente vai lidar com esse propósito. Mas agora, pra mim é perda de tempo sequer questionar o propósito, tá ligado? Pra mim é super perda. Por isso que, em parte, eu gosto da ideia de existir alguém que tá querendo introduzir Deus de volta pro normal, só que, infelizmente, o problema é que esse Deus é o Deus cristão, tá ligado? E daí, mesmo que esse Deus volte a ocupar o espaço acadêmico, eu ainda assim vou ter que ficar discutindo com esse Deus também. Porque esse Deus não vai englobar tudo aquilo que eu acredito, tudo aquilo que eu penso, sabe? Mas, enfim, dentro de mim, assim, no meu íntimo, sim, eu acho perda de tempo ainda ter que existir um debate sobre se há um propósito ou não na existência, quando, assim, porra, é muito assim, pra mim, realmente eu fico assim, caralho, mas peraí, tu tem raciocínio suficiente pra estar questionando isso e tu ainda já não vê como isso já é o suficiente pra tu saber que tem um propósito, tá ligado? Tipo, podia não existir nada, cara, e tudo o que é necessário pra existir, tipo, é tão absurdo acreditar que isso é coincidência, tipo, é tão difícil existir vida, é tão difícil existir atmosfera, é tão difícil existir todas as infinitas coincidências que existem para hoje em dia a gente poder estar aqui vivendo e conversando, sabe? Tudo que existe de uma maneira assim, cara, que é tão assim, nossa, não é nem improvável, sabe? É impossível de algo como isso acontecer, ainda se acontece. E aí os filhos da puta, no alto da sua soberba, vivendo essa impossibilidade, eles utilizam isso para dizer que nada disso tem propósito, nada disso tem alguma razão além daquilo que a gente tá, tipo, o mundo material, sabe? E, enfim, aí eu fico assim, é desconcertante. É de fato desconcertante. Mas daí então, cara, então pra mim uma coisa não era impeditiva a outra. Só que daí, até aí, cara, até essa parte de design inteligente, estaria tranquilo. Só que o que esse sujeito daí falou, que é o que me motivou a de fato gravar um programa trazendo este nome desse cara daí específico para vocês poderem pesquisar e se vocês quiserem achar o cara maluco, achem, tá ligado? Porque eu fiz as minhas pesquisas e tenho as minhas opiniões, só que o que ele falou que eu achei mais chocante é que ele defende também a teoria da Terra Jovem, tá ligado? E a teoria da Terra Jovem, vocês sabem que é um bagulho assim que eu não dou credibilidade nenhuma, e depois de ter ouvido esse programa com esse sujeito, eu ainda não dou credibilidade, tá ligado? Eu já vou deixar bem claro que eu ainda não acredito numa Terra Jovem, mas ele defende uma Terra Jovem. E é engraçado como no começo, tipo, como até ele, que é um cara que se vê, então dá pra ver que ele se projetava como alguém que sabe do que tá falando. Até porque de química ele deve saber o que ele tá falando, entendeu? Mas assim, até para outros assuntos não relacionados a químicas. Só que até ele não teve a coragem de começar defendendo a Terra Jovem em 6.000 anos. Tipo, é notório que na primeira vez que ele entra nesse assunto no programa, né? Porque qualquer pessoa vai ficar, tipo, qualquer sujeito que defende a teoria da Terra Jovem, as pessoas vão te questionar, tá ligado? Dependendo do espaço que tu tiver. Dependendo do espaço que tu tiver, claro. Aí ele pegou e tem uma hora que ele começa a falar que tudo na Terra tem carbono 14, sabe? Carbono 14. Aí é um bagulho seguinte, eu aqui não sou químico, tá ligado? Então eu aqui não tenho muito como entender se esse cara tá falando verdade ou mentira, se faz sentido ou se não faz sentido. É que eu acho que se ele é um químico, eu não acho que ele ia mentir, tá ligado? Por isso que eu gostaria mesmo que um químico completamente contrário da visão dele fosse no Flow, ou sei lá, ou chegasse até a mim no algoritmo e me explicasse. Porque não adianta vir uns caras no comentário dizer, esse cara não sabe do que tá falando. Eu fico assim, porra, mano, tudo bem tu dizer isso, mas o cara é químico, tá ligado? O cara é químico renomado, 40, 50 anos, doutorado, mestrado, deu aula dessa porra, tá ligado? O cara entrou no laboratório, fez teste, um monte de coisa. Se ele tá falando merda, eu vou acreditar em quem? Em ti, tá ligado? Tu que tá comentando ali algum bagulho no YouTube, aí fica difícil, tá ligado? Então, né, seria bom que o Flow levasse justamente um químico completamente contrário disso. Mas ele disse assim, que todas as coisas na Terra têm carbono 14 e todas as coisas do registro fóssil. E ele disse que esse carbono 14 pode sobreviver no máximo por 50.000 anos, sabe? E daí assim, eu tentei dar uma pesquisada sobre esse assunto, porque ele falava especificamente isso. As coisas têm carbono 14, sabe? Tem, ele disse essa expressão. Todas as coisas no registro fóssil
tem carbono 14. Carbono 14 não devia existir por mais de 50 mil anos. Só que na verdade é o seguinte, ele não falava 50 mil, ele falava 30 mil anos. Esses 50 mil anos eu descobri pesquisando depois, sabe? Eu fui pesquisar sobre essa história, só que daí existem sim existem outras ferramentas para fazer datações mais antigas. E é por isso que a gente consegue fazer datações com milhões de anos e bilhões de anos, sabe? Só que não são a base desse carbono e blá blá, são outras técnicas diferentes. Mas esse sujeito falou isso, que tudo na Terra tem carbono 14, e né... E daí quando ele falou isso, né, só que ele falou 30 mil anos. Daí o Igor falou, tá, então peraí, tá falando então de dinossauro há 30 mil anos atrás. E ele defendeu de verdade isso. Então é o seguinte, né, vamos começar por essa coisa daí, pra mim, a mais absurda de todas, né? Dinossauros há 30 mil anos atrás. Então, o cara, literalmente, ele meteu essa, tá ligado? Ele meteu essa parada que os dinossauros não foram extintos há milhões de anos. Só que ele veio com a história, ele veio com o argumento por quê? E o argumento, surpreendentemente, pra mim, foi muito mais, assim, desconcertante do que eu tava esperando. Porque ele falou sobre ossos que foram encontrados com tecido mole, né? Tecido mole, em inglês também eu tive que pesquisar, soft tissue, né? Tissue, T-I-S-S-U-E, né? Porque em inglês tu acha mais coisas, sabe? E daí tecido mole, cara, é um bagulho assim pra começar também, um problema que eu não sou, né? Eu não sou formado em estudo de osso, entra também na anatomia? Não sei, né? Acho que sim. Eu não sou formado em anatomia, nem em biologia, nem em química. Mas ainda assim eu tenho que tentar ler para ver o que isso quer dizer. Cara, e pelo que eu entendi, tecido mole guarda bastante coisa, sabe? Bastante coisa mesmo, assim, dentro ali. Inclusive coisas que eu nunca imaginei que existiam em fósseis. Porque o que é um fóssil de dinossauro? Só para vocês entenderem por que esse cara tá dizendo que a gente encontrou ossos de dinossauro que não pode ter milhões de anos. Porque assim, nesses tecidos mole encontro coisa até como DNA, tá ligado? Sabe assim, uma parada assim como sangue, né? DNA mesmo, registro de sangue. Encontro coisas como colágeno, por exemplo, e tudo mais. E assim, eu não sei ainda como, pelo que eu sei, tá fazendo estudos até hoje em dia para justificar a preservação desse tipo de coisa por milhões de anos. Porque, pelo que eu consegui ver pelas pesquisas que eu fiz, ainda é bem recente. E ainda não tem muita explicação porque ninguém faz muita pergunta, tá ligado? Então aqui eu só vou mostrar quais são as perguntas e dizer assim, que em primeiro lugar, a primeira coisa que eu fiquei, a janela que eu abri na minha cabeça, eu pensei assim, caralho, talvez tenha existido, tipo, descendentes de dinossauros até 30 mil anos atrás, sabe? Só que em nenhum momento eu achei que a Terra começou há 30 mil anos atrás, tá ligado? E eu ainda não acredito, tipo, nem um pouco na possibilidade do universo não ter todo o tempo que as pessoas assumem que ele tem. Embora eu não estou, tipo assim, só para defender a minha cosmologia, e que é feita com auxílio do que a ciência fala hoje em dia, sabe? Eu assumo sim que o universo é antiguíssimo e eu assumo sim que rolou um Big Bang. Só que para mim, Deus pode estar por trás de tudo isso, tá ligado? Inclusive por isso que não precisa ser do jeito que a gente assume, porque a formação do universo pode ter acontecido de uma forma que a gente não consegue nem imaginar, porque Deus pode ter feito de uma forma muito mais misteriosa, sabe? Então isso daí, e quando eu digo Deus, eu não estou falando do Deus cristão, eu estou falando da força criadora, motor inicial, sabe? O todo, como vocês quiserem chamar, sabe? Então eu acredito sim que... Mas eu não precisava entrar em atrito com a história de que o universo tem, sabe, 13,8 bilhões de anos, se eu não me engano, e a Terra tem 5 bilhões de anos, por exemplo, e tudo mais. Então, essa progressão pode ter acontecido, mas também não precisa necessariamente ser nesse tempo, sabe? Não é um bagulho assim que pra mim não morro por isso. Só que daí, quando o cara fala assim, que pode ter existido dinossauros até 30 mil anos atrás, eu levanto uma sobrancelha porque, né, é aquela coisa assim, ó, não é porque a gente encontrou dinossauro de 600 milhões de anos atrás que não podia ter parentes deles até pouco tempo atrás. Mas aí agora, né, ainda não tem explicação final sobre essa história de tecido mole, sabe?
Pessoas que entendem mais de osso do que eu podem compreender. Mas eu confesso para vocês que até antes de ver esse programa, eu achava que no fóssil não teria nada desse tipo de coisa, sabe? O pouco que eu entendia de um fóssil, eu pensava, porra, é um osso petrificado, tá ligado? Porque assim, é um esqueleto que ele foi revestido com rocha sedimentada que protegeu ele, evitou o osso de ser destruído, porque até o osso é consumido, né? A carne, geralmente, até onde eu sei, nenhum fóssil tinha carne, tinha pele. Agora eu vou até falar assim, geralmente, porque eu não sei se já encontraram fóssil com pele, por exemplo, sabe? Até onde eu sei, nenhum fóssil tinha carne, tinha pele. Só tinha osso e rocha, sabe? E eles estavam assim, e eram poucos, sabe? Poucos, assim, em questão de proporção da vida humana, sabe? Porque é muito difícil ter esse cenário para existir essa preservação desse fóssil. Então, assim, eu já compreendia fóssil como um negócio assim que tu nunca ia encontrar tecido mole, por exemplo. Não que eu use essa expressão no meu dia a dia e eu fico falando, o tecido mole, tecido mole. Mas quando eu pesquisei o que é tecido mole, o que pode ter dentro dele, que tem células com vida, sabe? Que pode ter sangue, que pode ter colágeno, sabe? É uns bagulho assim, porra, peraí. Tanto é que, né, para vocês terem uma ideia, esses ossos começaram a ser achados nesse milênio, sabe? Até onde eu sei, ninguém falava de tecido mole em osso de dinossauro antes, sabe? Por exemplo, lá quando saiu o primeiro filme do Jurassic Park, nem tinham esse tipo de coisa ainda. Foi lá por 2005 que acharam esses ossos, e pelo que eu vi, é curioso que assim, de fato tem pouca repercussão no sentido que assim, ó, a notícia é real, é quente, existe mesmo. E mais de um caso, sabe? Existem vários casos e existem vários estudos de gente querendo comprovar. Inclusive uma que o sujeito citou como que ele disse como um estudo assim, comprovar no caso assim, não comprovar que a Terra é jovem, mas querendo explicar como que existe tecido mole dentro de um fóssil e esse fóssil tem milhões de anos. Parece que a primeira mulher que estava cuidando de uma expedição que encontrou tecido mole dentro de um osso, uma fez um experimento que foi assim, que ela guardou o negócio, tipo assim, o tecido mole dentro de um lugar assim, sabe, de uma jarra, algo do tipo, durante 2 anos, e daí ela veio a público dizendo, olha só, o tecido mole está aqui há 2 anos e ainda não morreu, sabe? Então mostra que o tecido mole sobrevive de boa e não tem nada de estranho nisso. Tipo, eu confesso pra vocês que isso também é um bagulho que não faço. Tipo, é um absurdo tu querer falar, peraí. Tu não vai querer me dizer que guardar 2 anos de um tecido mole numa jarra comprova que um fóssil de 60 milhões de anos também preservaria, tá ligado? É tão patético que não dá nem pra levar a sério. Mas pelo que eu entendi, cara, não tem uma explicação. Tem sites que se predispõem a justificar, tá ligado? Eu vi sites, principalmente em inglês, em português eu não sei se eu vi algum com uma explicação final, mas alguns sites em inglês tentam explicar, mas, cara, não é nada conclusivo assim, não é nada, sabe, que... Olha, eu confesso pra vocês que eu fiquei bem impactado com a ideia de que talvez não... que existiram dinossauros até muito mais pouco tempo, tá ligado? Porque, como eu falei, isso ainda não é comprovação, só que eu achei muito estranho, cara. Eu achei muito estranho e eu tô traduzindo isso pra minha concepção cosmológica, tá ligado? Entendam isso. Então, eu não tô comprando a ideia de que a Terra é jovem e eu não tô comprando que não existiram dinossauros há 600 milhões de anos atrás. Só que agora, a ideia de que pode ter existido. Até porque, assim, se eu já há muito tempo atrás, eu trouxe um programa aquele falando sobre criptozoologia. Eu falei sobre o Mokele Mbembe. E eu falei que em algum momento eu acredito que pode ter existido um descendente dos dinossauros que sobreviveu no Congo. Quer dizer que se existiu um descendente dos dinossauros no Congo a ponto de existir essa lenda de hoje em dia, por que não existiu dinossauros há 30 mil anos atrás, tá ligado? Levando para um pique assim, Flintstones, que a vida inteira a gente falou, seres humanos nunca coexistiram com os dinossauros. Tá, peraí, e se seres humanos coexistiram com os dinossauros, tá ligado? E se seres humanos coexistiram com os dinossauros? Daí, tipo, eu tô me apropriando do que o cara falou, claro, só que é que tá.
ele não estava defendendo que os seres humanos e os dinossauros existiram há 30 mil anos atrás. Na verdade, ele está defendendo que a Terra tem só 6 mil anos. Porque mais adiante no programa, depois que o Igor tinha ficado chocado e feito as perguntas, e ele foi respondendo o Igor, e o Igor ficou que nem eu, que tipo assim, cara, eu não sei, olha, eu não sou químico, tá ligado? Não sou eu que faço teste para garantir que nenhum fóssil pode ter mais de 50 mil anos. Só que o que me deixou mais chocado foi esse negócio de tecido mole. E assim que ele falou isso, eu parei de ver o programa e fui pesquisar. E daí depois eu voltei e continuei ouvindo. E eu tava assim, mano, tecido mole, cara. Como é que tem colágeno? Como é que tem sangue? Agora, assim, de fato, as pessoas têm DNA de dinossauro, tá ligado? Até onde eu sei, isso daí não é, cara, não é fake news, não é alarmismo, é publicado nos sites mesmo. Só que, em primeiro lugar, ninguém fala muito disso, entendeu? Não é um bagulho que fica, as pessoas ficam divulgando e falando esses assuntos, certo? Só sabe quem pesquisa e quem vai atrás. E, em segundo lugar, também não tem muita notícia se tu pesquisar especificamente isso. Tanto em português quanto em inglês. Coloca assim, tecido mole em ossos de dinossauros. Ou soft tissue in Dinosaur Bones, né, em inglês. Se vocês pesquisarem assim, vocês vão ver que aparece realmente várias notícias lá de 2005, sabe? Se vocês começarem a ir umas páginas para trás, e até na primeira página do Google ali das pesquisas, alguns dos resultados ali são das pesquisas que foram divulgadas lá em 2005, quando foi encontrados os primeiros ossos de dinossauro com tecido mole neles. E desde então, isso foi encontrado muitos outros dinossauros. Então agora, de fato, a gente tem acesso a DNA de dinossauro, tá ligado? E como eu falei, até onde eu sei, essa notícia não tem nada de especulativo, é real. A pergunta é, o que exatamente isso quer dizer, tá ligado? O que existir tecido mole em fóssil de dinossauro quer dizer? É possível o tecido mole sobreviver por 60 milhões de anos? Porque essa é a extinção praticamente arbitrária que a gente tem na ciência hoje em dia, entendeu? 60 milhões de anos. Aí, como eu falei, eu não sou paleontólogo, eu não sou químico, sabe? Eu estou fazendo questionamentos que uma pessoa sem formação está tendo através das informações que eu estou recebendo, tá ligado? Então, porque para mim, para fazer sentido antes, fóssil não tinha nada além de osso e pedra, tá ligado? Fóssil era isso, osso e pedra, nada mais. Agora, quando eu comecei a saber que no fóssil tem mais do que isso, eu fico assim, peraí, isso sobrevive por 60 milhões de anos? Durante 60 milhões de anos pode ter alguma célula de um sangue vivo, célula de creatina e não sei se é creatina, colágeno e tem outras coisas, é que eu não guardo tudo que eu leio, tá ligado? Mas assim, ó, cara, eu fiquei muito mais espantado do que eu esperava, porque eu achei que não ia sobrar nada, tá ligado? Então agora eu me permiti pensar nessa possibilidade. Honestamente, eu confesso para vocês que existir descendentes de dinossauros até 30 mil anos atrás no planeta Terra, tipo, e aí eu não sei quando que eles desapareceram. Eles podem ter desaparecido, quem sabe, na última catástrofe global, que daí entra naquela história do Dries recente e tudo mais, os impactos múltiplos, sabe? Há 12 mil anos atrás, Atlantis, os caralho a quatro. Quem sabe foi ali que os últimos descendentes dos dinossauros morreram. Ou nem foi ali, tá ligado? Olha, mas ainda assim, só para deixar bem claro, eu não acredito com certeza ainda nisso. Mas olha, eu não sabia sequer que existia isso, sabe? Essa informação é nova para mim. Que tem osso de dinossauro com um tecido mole, cara. Isso foi bem chocante, sabe? Eu não vou tratar com minimalismo, sabe? Só que daí então, quando chegou num ponto que eles estavam defendendo a Terra jovem, cara, aí eu confesso pra vocês que ainda não tenho como dar credibilidade alguma, sabe? Porque acreditar que a Terra tem tipo 6 mil anos de idade, cara, nossa, aí fudeu, tá ligado? Aí fudeu. É o tipo de coisa assim que nada do que eles falaram ali conseguiram sequer mover o mínimo da crença minha sobre essa questão, tá ligado? E nem entendi como é que cientificamente isso faz sentido, mesmo o cara sendo cristão, no caso, tá ligado? Mesmo o cara, tipo, sendo cristão, não, o cara sendo cientista, tá ligado? Pra mim, eu não consigo ver como é que uma pessoa não cristã pode acreditar nessa ideia do mundo ser, tipo, da Terra ser tão jovem assim.
tá ligado? Mas eu só pra ser ainda mais justo com vocês, entendeu? E pra vocês verem que pra mim não tem problema ouvir pessoa doida, é que aquele pessoal que eu chamo lá de conspiracionistas de estimação, que eu já mencionei eles algumas vezes aqui no meus programas sem contexto. Mas enfim, em primeiro lugar, só para esclarecer, quando eu falo maluco, é claro que eu tô exagerando, é claro que eu tô brincando, tô fazendo piada. Um pouco é para provocar, para desmerecer, até se vocês quiserem levar para esse lado, pode ser também, mas você sabe que eu não acredito nem que exista necessariamente algo como loucura. Então, se eu paro para escutar tanto esse químico e esse pastor aqui do Brasil, quanto esses gringos que eu vou introduzir agora aqui no programa, é porque sim, eu acho interessante as coisas que eles falam, mesmo que interessante não quer dizer que eu concorde, que eu acho certo, que eu acho maneiro. Só que daí agora isso vai me permitir fazer uma daquelas coisas que eu mais gosto, que melhor do que tipo, mais satisfatório do que discordar de uma pessoa é discordar de várias pessoas ao mesmo tempo, tá ligado? E aqui eu vou poder introduzir ainda outras diferenças cosmológicas além da versão atual, sabe, darwinista da nossa formação, entendeu? Não só da nossa espécie, mas até do mundo, como a gente compreende ele, né? Porque, assim, esse pessoal daí, que eu tô mencionando agora, sabe? Que tem um canal que eles falam basicamente sobre aquela história de Grande Tartária, só que como eles já têm um canal que fala 2 anos sobre esse assunto, eles já começaram, eles pesquisaram muito mais, entendeu? Inclusive, várias das coisas eu acho que eles levantam perguntas super interessantes, embora eu não concorde com as conclusões que eles têm. Eu conheço muito do que eles acreditam, e eles acreditam assim numa cronologia mais curta, só que ela difere radicalmente da versão bíblica da história, porque eles não concordam com a Bíblia, entendeu? Na versão deles, do que eles acreditam que assim, a, a Igreja Católica, mas a romana, aquela, sabe, que especificamente, tipo assim, o Estado que executou Jesus Cristo e depois se tornou a instituição que perpetuou, né, os costumes cristãos durante séculos e tudo mais, é esse pessoal daí que eles acreditam que são os vilões da história, sabe? Os vilões da história. Então, mas eu estou entrando numa parte que não precisava. Só mencionando a questão de cronologia, é óbvio que esse pessoal também não acredita na linha do tempo comum. Inclusive, eles jamais mencionaram dinossauros, então eu acredito que eles são, assim, no grau de loucura, eles são muito mais birutas do que o pastor e o químico aqui do Brasil, porque eles não estão falando que os dinossauros viveram até 30 mil anos atrás, ou 6 mil anos, né? Que é a verdade que os criacionistas cristãos acreditam que foi há 6 mil anos atrás, no caso. Tipo, não sei se eles acham que desapareceu há 6 mil anos atrás, mas eles acham que a vida só tem 6 mil anos, entendeu? A Terra só tem 6 mil anos, então não tem como lá gringo, eles acreditam que a Terra, assim, tem uns 1.000 ou 2.000. Tipo, eu não sei se eles acham que a Terra tem 1.000 ou 2.000 anos, mas a civilização humana tem uns 1.000 ou 2.000 anos. Tipo, eles já mencionaram mais de uma vez que eles acham que ah, esses 2.000 e poucos anos pós-Cristo que a gente conta, que hoje em dia tem aquele título de Era Comum, na verdade, né? Então, esses 2023 anos da nossa Era Comum, eles acreditam que basicamente tem uns 1.000 anos. Honestamente, a vez que eu vi isso eu achei completo absurdo. Hoje em dia que eles mostraram mais das fontes que levam eles a acreditar isso, Isaac Newton já questionou a cronologia na linha do tempo, só que eu ainda não li o livro do Isaac Newton que ele está falando sobre isso, então eu não vou afirmar o que ele acreditava. Mas o próprio Isaac Newton já refletiu sobre a cronologia, se ela é confiável, tá ligado? Se a gente pode acreditar que é possível conferir cronologicamente o registro de todos os dias da data comum e confirmar que a gente está de fato contando direito os anos ou que não foi colocado, sabe, anos a mais, anos a menos, né? Mas então, e ele cita um cara tal de Fomenko, se eu não me engano, Fomenko ou Famenko, é um sobrenome de um cara que ele era um matemático e blá 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 blá, e ele fez um trabalho sobre também, sobre como a cronologia da história da nossa tá completamente errada. Então, tem gente, tem pesquisador, tem gente que estuda, entendeu? Tem gente que pode, como eu falei no começo desse programa, pode ser um gênio maluco, mas de fato é um gênio, ou pelo menos uma pessoa inteligente que tem conhecimento de alguma ciência na hora de formular seus raciocínios, por mais doidos que eles sejam, tá ligado? Então,
Tem gente que questiona essa ideia. E eu, hoje em dia, já não acho mais tão absurdo quanto a primeira vez que eu ouvi, porque eu vejo que tem embasamento. Mas, como eu falei, eu também não é um bagulho que nesse presente momento tira o meu sono, tá ligado? Eu já sei que existe essa possibilidade, sabe? Honestamente, é impossível tu conferir que todos os anos funcionam da seguinte forma. E o primeiro milênio, a razão de por que eles não acreditam que o primeiro milênio exista, digamos assim, é que o primeiro milênio tem muito pouco registro de verdade, sabe? Na verdade, o grosso da nossa história registrada começa também no século XVI, sabe? Século XVI, ali do ano de 1500 em diante, né? Que coincide com o colonialismo, essa parte e tal. É ali que o grosso da nossa história começa a ser registrada, tipo assim, é indiscutível, sabe? A quantidade de material literário produzido que pode ser acessado hoje em dia ainda, dessa época, com o que a gente tem do primeiro milênio, não tem comparação. Então, de fato, sabe, os acontecimentos que faz mais sentido haver brecha para revisão é tudo que aconteceu no primeiro milênio, né? E aposto que deveria se informação, a gente não consegue encontrar nada que, tipo, nenhum documento que comprove que aquele ano sequer existiu. A gente está no ano de 2023, quer dizer que tiveram 2022 anos anteriores, tá ligado? Mas não tem nada que evidencie que de fato teve aquele ano ali, não tem nada que comprove que essa coisa aconteceu. Então, né, esse raciocínio daí. Só que daí então, esse pessoal daí também eles acham que a vida na Terra é ainda mais curta, sabe? Eles levantam a ideia de que, por exemplo, a queda de Atlantis, entendeu? Ao contrário do que o próprio Platão falou lá no livro dele, que há 9.000 anos atrás, eles falam assim, olha, a gente acha que pode ter, quem sabe, uns 2.000, 3.000 anos atrás, entendeu? Então, eles têm essas convicções que são ainda mais extremas. E como eu falei para vocês, eles nunca nem falaram de dinossauro. Então eles têm umas visões ainda mais extremas de o que é a realidade do que esses pastores e o químico criacionista, né? Porque eu tô mencionando isso porque, assim, para vocês entenderem onde estão os pontos de diferença, sabe? Onde tem os pontos de diferença, porque basicamente o que vai nortear a maioria das minhas divergências são os pensamentos desses dois sujeitos aí que estão defendendo o tal de design inteligente. Apesar da ciência mainstream, que de certa forma eu divirjo também, que o fundamentalismo deles é bíblico, é cristão. E mais de uma vez o pastor disse que a Bíblia é absoluta ou obsoleta. Então, se ele me obriga a decidir por um dos dois, eu tenho que colocar ela como obsoleta. Na realidade, eu não acredito que a Bíblia seja obsoleta. Eu acredito que a Bíblia seja absoluta. Mas como ele está dizendo que tem que ser assim, sabe? Eles também chegaram naquela parte, assim, de começar... Uma coisa que vocês, quem escuta aqui meus programas como fazendo parte da audiência, tanto faz o que eu tô falando aqui, já deve ter ouvido mais de uma vez eu falando que, para mim, a Bíblia é alegórica, metafórica, sabe? De maneira bem clara, inclusive. E isso é algo que eu estou, tipo, que os gringos lá, conspiracionistas, falam também. Eles mencionaram sobre a Bíblia, porque eles também acreditam na história de que origens cristãs, não, origens celtas do cristianismo. E isso daí é outra coisa que a primeira vez que eu ouvi, eu fiquei assim, de onde que isso está vindo? Depois que eu vi a quantidade de gente que já falou sobre esse assunto, hoje em dia, apesar de eu não estar convicto que seja assim, existe uma série de evidências sobre essa possibilidade, tá ligado? Existe bastante trabalho escrito sobre livro que eu não li, mas eu já li a respeito do livro que eu achei interessante, que é Sabedoria Irlandesa, né? Irish, né? Irish Wisdom, né? Sabedoria Irlandesa em Pirâmides e na Bíblia. Daí existem pesquisas, sabe? Gente que estuda, gente que vem com argumentos tanto correlacionando o idioma, né, considerado gaélico, né, gálico, dos gauleses, que são que é a mesma coisa que os celtas, com os idiomas considerados sumérios e tudo mais. Então tem um pessoal que defende assim que, na verdade, do cristianismo anterior a próprio Cristo, tá ligado? Veio da Irlanda. Aquela cruz celta também, por exemplo, tipo, ela é identificada como um símbolo pagão, né? A igreja cristã identifica aquele símbolo como um símbolo pagão, só que ele também é um símbolo anterior a Cristo, né? E daí tem gente que já falou isso também, que é
anterior, Jesus Cristo ainda não tinha encarnado na Terra, mas já era da religião cristã que a gente sequer sabe que existe hoje em dia, sabe? A gente sequer sabe dessa origem celta do cristianismo. Então, só para deixar bem claro também, não é algo que eu tenho certeza que aconteceu, mas conforme eu fui vendo as evidências de onde que as pessoas sustentavam para ter essas ideias, eu fiquei surpreso que, tipo assim, caralho, um bagulho que era a primeira ouvida parece que não tem fundamento algum, né? E, por exemplo, nada disso é algo que o pastor fala, ou ele não sabe, o que é totalmente possível que ele não saiba, entendeu? O cara não tem que saber tudo que já falaram sobre o cristianismo, afinal falam coisas demais sobre o cristianismo, ou são coisas que também, né, se não estão sendo levantadas, não tem por que ele responder, sabe? Não tem por que ele dar vazão ao argumento que ninguém tá levantando essas questões, tá ligado? Então foi um bagulho curioso que eu vi, olha só, olha que curioso, duas pessoas estão defendendo visões diferentes de mundo, que diferem da nossa visão científica aceita hoje em dia. Só que elas estão, tipo assim, não em total divergência, mas em bastante divergência, tá ligado? E eu daí depois posso introduzir a minha própria versão cosmológica. Afinal, eu já falei isso em alguns programas sem contexto, mas daí eu vou tentar responder algumas perguntas que essas pessoas respondem com as suas respostas, tá ligado? Aí eu vou introduzir as minhas, que podem estar erradas, podem estar certas, mas são aquelas que até hoje em dia ainda fazem mais sentido pra mim nesse processo todo, né? Aí deixa eu ver se eu me lembrar onde é que eu tava indo com a minha linha de raciocínio antes de parar aqui. Deixa eu ver. Os celtas, as origens irlandeses do cristianismo. Tá bom. Aí então deixa eu ver o que eu tinha deixado aqui anotado para poder ver por onde que eu começo. Bem, eu confesso que vai ser bem difícil organizar mentalmente tudo que eu vou querer falar a partir de agora, então eu acho que eu só vou despejando informações aleatórias, correlacionando as diferentes visões, tentando destacar da onde que eu ouvi isso e quando eu tô vendo algo que que é a minha opinião pessoal, mas vai ser uma confusão de coisas, né? Em primeiro lugar, vamos começar então sobre essa história do próprio universo, sabe? Que talvez seja um bagulho que eu perca bastante tempo tentando explicar, né? Mas já que eles levantaram esse tipo de pergunta e deram respostas e tudo mais, que basicamente também teve a questão se a Terra é jovem, o universo é jovem, tá ligado? E daí o argumento que o tal de Marcos Eberlin sustentou tem a ver com os próprios imagiadores lá lançados pela NASA. Ou se vocês preferirem, satélites, tá ligado? Que primeiro era o Hubble e hoje em dia tem o... Como é que é mesmo o nome do outro? James Webb, né? O antigo era o Hubble, esse daqui é o James Webb. Daí o Hubble tinha tirado uma imagem, né? Que o cara que levantou, ele mandou o pessoal do podcast puxar a imagem, né? E era o tal de Hubble Deep Field, que era a imagem mais distante que o Hubble conseguia captar. E lá a gente poderia ver uma imagem com uma galáxia já completamente formada e etc, etc e tal, né? E depois daí ele trouxe daí para o novo, né, o James Webb, que tem mais potência, que ele foi o mais longe que ele podia, e também mais uma vez a gente viu uma galáxia já formada e tudo mais. Aí era isso que o cara estava dizendo, olha só. Ele disse que na teoria cientificamente aceita do Big Bang, depois que que o universo tem 3,8 bilhões de anos, que eu acho que é isso que está oficialmente aí aceito, no gráfico de expansão, de como que rolou essa expansão, de como rolou essa evolução, não era para ter essas galáxias tão bem preservadas lá no começo. Aí eu não vou me embrenhar aqui, porque não é meu trabalho ficar defendendo a teoria dos outros. Eu só estou explicando no que o cara estava falando para dizer que, olha, o universo não é velho, se fosse velho, se funcionasse do jeito que as pessoas assumem, seria diferente as coisas, né? Então, sobre essa parada, vocês podem talvez se ligar que eu nunca tinha falado especificamente dessa questão. Não que eu não acho que ela seja importante. Eu não acho que ela seja importante para começar, vou começar por aí. Não acho que seja importante no grau de prioridade essa discussão filosófica, no caso, sabe? A idade do universo, eu não acho que ela é uma daquelas que, considerando a complexidade em respondê-la e o retorno prático nessa realização na tua vida aqui, eu acho que de fato é perda de tempo, sabe? Por isso que eu nunca perdi o tempo de vocês com essa ideia.
Mas para poder desenvolver outros raciocínios de por que eu concordo ou não concordo com essas noções, bom, né, a verdade é que assim, quando entra nessa ideia, vamos começar pela própria ideia de Big Bang, início do universo, assim, que apesar de eu não discordar dela, eu desde muito jovem, ou no caso, pelo menos desde quando eu comecei a compreender mais ou menos essa noção de Big Bang, sabe, o motor inicial, essa explosão de que antes não tinha tempo, espaço, e a partir disso daí, não que eu entendia como que fisicamente e quimicamente esse processo acontecia, mas simplesmente esse conceito de que a humanidade estava assumindo que antes o universo não existia, o universo passou a existir, e todas as coisas que tinham dentro dele surgem também. E para mim, sempre eu consegui associar com mitos, com religiões, entendeu? Quando eu conhecia coisas como Caixa de Pandora, como até o Fruto Proibido, sabe? Na minha percepção, essas coisas assim estavam falando da mesma parada em certo nível, tá ligado? Em certo nível. Então, mesmo como eu já comentei alguns programas, eu nunca fui ateu, sabe? Nunca teve um momento da minha vida que eu não acreditava em Deus, ou no sagrado, ou no divino. A diferença é que o meu Deus nunca foi pautado por uma única visão de mundo, sabe? Esse meu Deus, enquanto eu investigava ele, eu me permitia acreditar naquilo que fazia mais sentido pela minha percepção pessoal e até, se vocês quiserem pensar assim, espiritual da parada, sabe? E não algo que eu estava sendo informado por um terceiro ou lendo num livro que assim seja. Então eu peguei assim, mas nunca existiu um momento que eu pensava assim, nossa, não existe nada, sabe, o mundo começou do nada, a gente vai morrer e virar pó, sei lá, nunca consegui ter esse tipo de mentalidade descrente, sabe, no propósito da existência, jamais, sabe, nem por um segundo nessa minha vida. Então, essa daí, eu sempre vou ficar devendo essa ideia. Só que, então, eu jovem tava vendo essas coisas e ficava pensando a respeito sobre essa parada. E pra mim, cara, esse negócio de Big Bang e Deus nunca estiveram, tipo assim, uma coisa não estava, tipo, fora da outra. E também, eu comecei a falar disso que era pra dizer que eu sempre achava que as pessoas que estudavam isso, falavam sobre isso, falassem com uma certa, assim, humildade, porque eu encarava como um grande exercício, assim, de interpretação, imaginação, de criatividade também e de fé também. E lógico que isso não foi a primeira vez que eu ouvi falar do Big Bang e eu compreendi ele dessa forma. Eu estou falando como eu fui construindo a minha relação com essa ideia. O que eu quero dizer com tudo isso, com esse monte de palavra, um monte de verbo que eu botei aqui nessa história? Tipo, a abstração para a realização de um acontecimento tal como o Big Bang é descrito para nós, para mim, em essência, nunca divergiu tanto da concepção, realização de Deus, tá ligado? Tipo, pedir para um ser humano vivo hoje em dia encarnado, materialista, compreender, e quando eu digo compreender, cara, não que não tenha químicos e físicos que estudam certas partes da nossa realidade para tentar explicar como que o Big Bang rolou. Só que entendo que é o seguinte, essas explicações nunca dizem por que o Big Bang rolou, tá ligado? A gente pode, no máximo, se a gente gastar muito estudo e pesquisa, a gente pode deduzir e imaginar quais foram os elementos necessários para a vida estar aqui agora. Mas nada dessa investigação nossa vai responder a pergunta aquela que está sendo respondida eternamente através da religião, da teologia, da filosofia, sabe? Que a ciência nunca vai poder responder, e isso é um bagulho que eu estou em completo acordo com os convidados lá do Flow que foram falar sobre design inteligente, sabe? A ciência nunca vai responder isso e eles não tem que ficar ofendido nem contrariado com isso, até porque não é o propósito dela nessa questão. Mas essas questões sempre vão estar inerentes porque não tem como ser respondida cientificamente falando, sabe? Por mais que tu compreenda como as coisas são formadas no universo, tu tem que ter a humildade de entender que isso vai ser inútil na hora de explicar o porquê que elas foram formadas. Tu pode saber o que compõe aquela coisa. Tu pode saber, depois que rolou o estalo inicial, que a gente define como Big Bang, tu pode dizer, sugerir mais ou menos, né? Como que foi rolada aquela formação? Por que eu digo sugerir? Porque assim, cara, não tem como mostrar, e até nesse processo de pegar as câmeras e olhar para o passado,
pelo que o cara falou, o Marcos Eberlin, ele disse, ainda não conseguiram encontrar a comprovação que eles queriam para mostrar para nós, tá ligado? Eles queriam encontrar imagens desse início desse universo que conseguisse mostrar pra gente a formação que bateria com a nossa concepção do que rolou após o Big Bang. E não tá rolando, a gente tá olhando mais fundo que a gente pode ver e as coisas ainda são parecidas com o que a gente vê aqui perto, sabe? Não tá tendo o desgaste teórico, enfim, a gente tá enxergando, né, mais do mesmo, digamos assim. E tá. Então, mais uma coisa que esse cara sugeriu, daí não é porque ele sugeriu que eu penso nisso, mas eu também já pensei isso dentro pra mim, tipo, dentro de mim tinha pensado assim, que assim, ó, esses fenômenos meteorológicos, acho que já falei também num programa que eu falei sobre a cosmologia assim tal, mas eles são tão misteriosos e também essas imagens que a gente enxerga, elas são tão magníficas porque elas são criadas, quando digo criadas não que elas não estejam captando algo, mas elas são preenchidas para que o nosso olho humano entenda aquilo que a máquina está vendo, entendeu? Afinal, não são máquinas que tiram fotos no lugar que elas estão, elas nem poderiam fotografar o espaço sideral, sabe? Não do jeito que a gente entende uma câmera aqui na Terra. A nossa câmera aqui na Terra funciona, enfim, precisa de certas coisas assim, entendeu? Que não tem no espaço para ser fotografado. Então essas câmeras do espaço sideral são imagiadores, sabe? Eles captam imagens e depois aqui a gente monta elas, a gente preenche elas, inclusive com cores e tudo mais, enfim, tudo isso daí rola, sabe? Pra gente conseguir compreender. Então, mas o universo é tão assim, tem tantos esses fenômenos como buraco negro, etc e tal, e nebulosa, que a ciência tenta, tipo, eles acham que eles estão entendendo, eles acham que estão explicando, eles não estão fazendo nenhum dos dois, né? Mas eu acho bonitinho a tentativa deles. Mas enfim, isso daí tudo é tão difícil assim de compreender, de explicar e de justificar também, sabe? Como que se inicia e por que que para, que pra mim já é também assim uma... para eu conseguir compreender o universo, não que eu compreenda, mas né, conseguir entender um pouco mais de acordo com aquilo que eu acredito ser possível, vem com uma ideia de que assim, bom, eu não tenho que ficar incomodado se o universo parecer bem compreensível, digamos assim, em sua magnitude, tá ligado? Porque talvez já seja o próprio criador, tá ligado? Já seja assim, essa palavra que a gente chama universo já seja este ser como por inteiro e nós somos essas células, entendeu? Desse ser que temos essa consciência própria, sabe? Aí tem a ver com a minha cosmologia, tá ligado? Com a minha versão de enxergar essas paradas. Então, assim, é evidente que tem fenômenos que a gente, além de não conseguir explicar, não tem por que, assim, nem se incomodar que outras pessoas não consigam nem vislumbrar, tá ligado? Mas quando eu vejo que tem gente que fala sobre esses assuntos como se fossem, assim, muito claros, eu fico assim, como assim? Mano, você tá falando como se... Ah, porque tem um cálculo, porque tem algo do tipo assim... Pera aí, cara, você não sabe das coisas que tu tá se... Tipo, tu tá se... predispondo a responder, tá ligado? Tá se predispondo a responder umas perguntas, assim, gigantescas e que, na verdade, nem é sobre isso que a ciência poderia estar dizendo que ela teria respostas, tá ligado? Mas dá pra ver que as pessoas tentam, sabe? Elas tentam falar sobre um assunto que é evidente que assim, mano, olha só, olha o que tu tá querendo dizer. Tu tá querendo dizer que tu hoje em dia aqui vai poder comprovar como que iniciou-se a existência, sabe? Isso deu uma abstração tão doida, cara. Tipo, tu nunca viu nada se formando, nenhum de nós, nenhum ser vivo, jamais viu algo desse tipo acontecendo. Isso não é nem científico, tá ligado? Não é nem científico um cientista dizer que pode provar algo desse tipo, porque ele não tem como demonstrar pra ninguém, sabe? Ele não tem como mostrar nada parecido com o Big Bang, que ainda é um bagulho que, tipo, eu não desconsidero porque eu acho que pode existir, sabe? O nome dele pode não ser Big Bang, evidentemente, mas pode ter tido um start. Mas não necessariamente, né? Aí é um bagulho que eu já vou abrir essa possibilidade, sabe? Eu nunca, mas refletindo sobre essa ideia, e meio que ela é consensual em todos os campos, digamos assim, sabe? Não tem muitas pessoas que questionam se o Big Bang existiu, sabe? Tem gente que só questiona o que veio antes, essa pergunta é eterna, o que veio antes do tempo, digamos assim, né? E o propósito, embora tenha pessoas que digam assim, quem disse que tem algum propósito? Quem disse que tem algum propósito? Essa pessoa não entende muito nem de biologia, nem de filosofia, nem de química, nem de física, pra estar falando uma coisa desse tipo. Mas tudo bem, né?
Então, Big Bang... Ah, tá. Mas, para começar, eu tenho um ponto da minha vida que eu posso acreditar que o universo, assim, é uma constante, tá ligado? É uma constante porque ele pode vibrar, ele pode ter fluxo, ele pode expandir e ele pode... faltou agora só a palavra ao contrário de expandir. Né? Não seria regredir, mas... Enfim, o ponto é esse, tá ligado? O universo pode ter todas essas características a respeito dele, mas ele não precisa ter tido um início, sabe? Eu não vejo por que há necessidade. Aí vão dizer que, mas foi comprovado que o universo teve um início no Big Bang. Bom, tudo bem, se é comprovado e não tem o que ser falado a respeito, de fato teve um início, porque as coisas têm que ser assim, então tá bom, cara. Eu não vou também me descabelar por isso, entendeu? Estou de acordo. Mas agora, eu também não vejo por que há essa necessidade, tá ligado? Eu não sei porque a gente... Enfim, até porque eu já compreendo a realidade também como assim interdimensional e até pelo pouco conhecimento que eu tenho dessas múltiplas dimensões, eu sei que coisas como tempo e espaço sequer existem nessas outras dimensões. Por exemplo, assim, falando de maneira bem clara, algo, tipo, isso aqui é algo que eu acredito e que eu vou dizer assim, eu sei que é possível, mas talvez vocês com outras visões diferentes da realidade sequer achem que é uma possibilidade, mas tentem entrar nessa linha de raciocínio para entender o porquê de eu não achar necessário sequer ter existido um Big Bang para eu estar aqui falando com vocês agora. Mas assim, é totalmente possível as pessoas voltarem no tempo, quando utilizando a mente delas, seja dormindo ou até mesmo conscientes, sabe? Acordados, voltarem no tempo entre várias aspas, porque se tu sair da nossa dimensão normal aqui do dia a dia do mundo consensual, se tu tiver uma dimensão que não é limitada por aquilo que a gente vê como tempo, tu percebe que o tempo não é uma linha contínua, sabe? O tempo é uma linha constante, de forma que tudo que já existiu ainda existe, tá ligado? Tudo que em algum momento esteve vivo nessa linha do tempo está vivo em algum lugar, só não está vivo nessa linha do tempo agora que a gente está vivendo nesse mundo consensual aqui, entendeu? Então é por isso que é totalmente possível revisitar qualquer coisa que aconteceu na história deste planeta. E possivelmente na história de outros planetas também, mas deve ser muito difícil. Tipo, só quem já tá lá, no caso, tá ligado? Agora, tu sair de um planeta aqui e ver o passado de outro planeta, complicado. Mas agora, aqui na Terra, por exemplo, né, isso daí é possível porque o tempo, ele é assim, né? O tempo não é algo que passou, passou. A gente está, nesse momento, na nossa dimensão, a gente é preso a essa percepção. O que passou, passou, não volta mais. Mas quem pesquisa esse tipo de outras coisas, tu vai ver que para outras dimensões, isso não é um fato, sabe? Para outras dimensões, aquilo que para nós aqui é chamado de tempo e é visto como algo contínuo, uma linha reta, que não volta nunca, para outros lugares tu vê que o tempo é uma constante. As coisas estão acontecendo, digamos que simultaneamente, e talvez até, não sei se eternamente ou em looping, não sei como é que daí eu definiria, porque é um bagulho muito complicado, sabe? Mas enfim, então é por isso que eu não vejo nem sequer a necessidade de ter existido um Big Bang. E esse Big Bang também para mim pode ser o jeito mais fácil que eu posso explicar, seria uma fissura, sabe, temporal, não sei se a palavra certa seria temporal, tá ligado? Mas assim, né, uma vez eu tinha dito para vocês, né, num programa sem contexto e tudo mais, que eu achava que tudo que a gente podia enxergar, quem sabe, existe no universo, na parte que a gente enxerga, a gente percebe como matéria escura hoje em dia, sabe? Tudo aquilo que existe no famoso mundo das ideias, no imaginário coletivo e tudo mais, ele existe, só que inclusive está acima da nossa cabeça, só que felizmente a gente tem um filtro que mantém aquilo lá bloqueado, digamos assim, e esse filtro torna muito mais fácil a vivência no mundo consensual, já que tu olha para o céu e tu enxerga só as cores típicas do céu e não simplesmente toda a imensidão de realidade que existe, né? Afinal, por que eu falo isso? Porque existe essa tal matéria escura que a gente compreende muito pouco, a gente sabe muito pouco interagir com ela, tá ligado?
mas compõe a maior parte do universo. Se não me engano, mais de 90% do universo observável é essa matéria escura, barra energia escura, que até a gente entende muito pouco. Então isso é só uma teoria minha selvagem, ou hipótese, sei lá. Não tô querendo dizer que eu tô defendendo cientificamente, tá ligado? Mas como eu vi gente defendendo bastante coisa absurda, que eles não podem provar, eu também posso defender as coisas absurdas que eu não posso provar, tá ligado? E, enfim. Então, né, tudo isso que começou sobre a ideia do universo ser jovem ou não. É que o sujeito também falou sobre que essa história de tempos, de, como é que é mesmo? Anos-luz, ele tá falando de velocidade, de distância, não tá falando, esse anos não quer dizer de tempo. Então, sim, que o universo pode ter 3,8 bilhões de distância, digamos assim, só que ele não existia todo esse tempo. E, tipo, eu entendi o que ele quer dizer, não sei se o quanto que esse sentido faz cientificamente falando também no final das contas, mas eu consigo também acreditar numa força criadora que opera dessas formas, tá ligado? Eu consigo sim acreditar numa força criadora, uma força criadora, como ele sugeriu, que quando formou, as coisas foram distribuídas onde que tinham que estar, muito mais rápido do que a gente assume. E eu posso acreditar nisso sim, tá ligado? Porque o grau de perfeição que o projeto final teve, cara, pra mim é indiferente se o processo vai ter sido acusado como extremamente lento ou extremamente rápido, sabe? Eu não me importo. Tipo, pra mim, por isso que eu falei que é insignificante essa discussão, porque de uma maneira ou de outra, eu ainda posso aceitar a existência do Deus Criador. É que pro pessoal criacionista da Terra Jovem, como eles têm que defender o Deus bíblico, eles têm que defender a Terra Jovem junto, tá ligado? Eles não podem só acreditar em coisas fantásticas, digamos assim, tem que ser fantásticas dentro da visão bíblica cristã da parada, tá ligado? Agora, pra mim, cara, eu não vejo problema nenhum na evolução guiada, por exemplo, mas antes de pular pra essa parada do darwinismo, né? Só pra concluir, assim, por exemplo, assim, ó, cara, e daí pra quem aqui que tá me ouvindo que for mais cético, mais ateu, e chegou até aqui ainda, por algum motivo não fugiu do programa, mas ao mesmo tempo não dá credibilidade nenhuma pra esses assuntos, tá ligado? Pra mim, cara, é aquela... Tem tanta questão lógica, observável, de porque não tinha razão alguma para ter vida, e o fato de ter vida já é uma comprovação do seu propósito barra necessidade, tá ligado? É tipo assim, uniformização como é que é mesmo, da temperatura do universo, sabe? Ninguém sabe explicar ainda, ninguém até hoje, ninguém tem teorias de por que o universo tem uma certa temperatura, tá ligado? Então, assim, pra mim, olha, eu nunca achei que uma coisa era impeditiva da outra, justamente porque na minha visão, mesmo sendo, entre aspas, criacionista, sabe? O meu criacionismo nunca foi bíblico. E o que eu quero dizer exatamente com isso? Bom, antes de progredir, ou vou chegar até a parte do Darwin, eu não sei o que eu ia falar, afinal, do Darwin que tinha de especial antes. Bom, já que eu pensei nessa outra ideia de antes de falar do que eu quero dizer com criacionismo, eu vou entrar aqui agora, então. Por exemplo, assim, aí eu vou poder mencionar especificamente que outro ponto de ruptura que eu tenho com esses sujeitos é quando eles falam que a Bíblia não é metafórica, tá ligado? Eles quiseram falar até de que, assim, dinossauro na arca, tá ligado? E a arca como algo, assim, literal e tudo mais, e querendo desmerecer pessoas que tentam associar a Bíblia com outros livros, assim, como coisas que eu já fiz aqui, como, por exemplo, associar com o Épico de Gilgamesh e a mitologia grega, que eles não falaram isso, mas eu tô falando aqui agora, sabe? Isso daí pra mim não tem nada de errado, né? Então, tipo, além de não ter nada de errado, eu acho que é mais evidência de que existe, sim, um passado apocalíptico, mas é que ele não é unicamente descrito na Bíblia e que não é a Bíblia detentora da verdade e que o mundo não é tão jovem assim quanto esses sujeitos, assim, estão sugerindo, tá ligado? Mas quando eu digo criacionista, é do ponto de vista de eu acreditar, assim, que teve essa criação intencional, assim, arbitrária, projetada, tá ligado? Assim, quando iniciou o Big Bang, tinha um algoritmo que programou o universo para rolar a vida, e nessa rolagem de vida surgiria o ser humano, e o ser humano estaria aqui hoje em dia existindo na Terra neste momento, tá ligado? É isso que eu quero dizer com criacionista. Eu não acredito no ser humano que veio do barro, tá ligado? Eu não acredito no ser humano bíblico, assim, tal, criado, assim, sabe, com Adão e Eva. Mas eu acredito, sim, no ser humano criado em imagem e semelhança, tá ligado? Eu acredito, sim, que a gente tem a aparência exata que era pra ter de acordo com a programação original, entendeu?
Eu não acho que outra espécie poderia estar ocupando o nosso momento neste período aqui. Mas, Renan, mas teve os dinossauros antes. Sim, teve, tá ligado? Essa, na minha visão de mundo, foi por isso que eu comentei uma vez lá, muito tempo atrás, num programa sem contexto, era a única coisa que me bugava com relação a Deus, sabe? No meu Deus, no caso, a minha versão de Deus de força criadora. O meu Deus, ele não é limitado pelas questões que eu vejo de outras religiões. Ele é diferente, ou talvez ele seja até bem parecido com o que outras religiões falam, mas é que eu não quero estar sendo nunca... Como eu não quero estar sendo, tipo, proclamando blasfêmias, eu prefiro não me vincular a nenhuma linha de raciocínio específica, porque eu tenho a liberdade de mudar de acordo com aquilo que está me parecendo mais sensato, baseado na evidência que eu sou capaz de coletar e no que eu sinto dentro de mim, quando eu falo, quando eu penso sobre essas questões existenciais, tá ligado? Então, Então, os dinossauros sempre me bugaram e ainda me bugam, sabe? E depois disso que eu pesquisei, fiquei sabendo agora de ter sido mole e tudo mais, vão me bugar mais ainda. Mas era um mistério pra mim que, assim, eu consegui entender, arriscando soar muito presunçoso, mas eu pelo menos era capaz de vislumbrar, tipo assim, o projeto da existência, tá ligado? Só que o que não dá para eu vislumbrar projeto algum é o período conhecido como a dominação dos dinossauros por esses milhões de anos, tá ligado? De acordo, por isso que eu até falei, levantei a possibilidade dos dinossauros há muito tempo atrás, eu falei no programa, imagina se os dinossauros não foram simplesmente só as criaturas grandes e burras e eles evoluíram também. Mais uma vez, não é uma teoria, só uma brisa que eu gosto, né, que é, como é que é mesmo? Especulação evolutiva a respeito de evolução de dinossauros, por exemplo, sabe? Acho bem divertido. Mas agora, também não levava muito a sério. Só que daí então, para esses caras, como eles não podem não, mas eles não querem acreditar que a Terra é velha, então, e não querem negar dinossauros, porque negar dinossauro hoje em dia, tipo, já passou do momento que isso é socialmente aceito, digamos assim, dizer que dinossauros não existiram é um pouco extremo, então eles estão trazendo pro pique Flintstones, sabe? Dinossauros existiram com os seres humanos há no máximo 6 mil anos atrás, então eles têm que fazer parte do dilúvio bíblico, tá ligado? Não pode existir nada que tudo que existiu na Terra tem que fazer parte do dilúvio bíblico, basicamente, e tudo mais. Enfim, então, eu não tenho essas limitações para elaborar os meus raciocínios. Só que ainda assim eu não tenho uma boa resposta, tipo, de se os dinossauros existiram do jeito que a gente assume que eles existiram há 300 milhões de anos, até 60 milhões de anos atrás, mais ou menos, e tudo mais, eu não sei mais ou menos explicar, tá ligado? Só que daí isso não quer dizer, nem por isso eu deixo de acreditar numa força criadora como eu compreendo ela hoje em dia. Eu simplesmente admito minha ignorância sobre esse tema. Quem sabe algum dia aprenda mais sobre essa questão. Por enquanto, né, eu fico com todo o outro resto. Mas daí, voltando para a parte criacionista que eu estava falando, tem uma frase, né, que acho que eu não sei se já citei aqui no programa Sem Contexto, porque eu já citei para amigos meus em conversas presenciais. Mas tem uma frase que em inglês é mind over matter, né? Mind over matter quer dizer a mente acima da matéria, ou ainda a mente sobre a matéria, ou ainda a mente antes da matéria, até dá para falar assim, a mente antes da matéria. E o que isso quer dizer? É que tem uma linha de raciocínio que, cara, eu não gosto nem de atribuir a origem dela, porque eu acho que quase todo mundo que tenta se apossar da ideia de que eles inventaram algo estão sendo um pouco injustos, tá entendendo? Mas é uma linha de raciocínio de várias pessoas de várias épocas, sabe? Que acreditava sim que tudo veio antes no mundo mental, e quando eu digo mental, vocês podem até compreender também como espiritual, antes do mundo físico. Isso vale até para o universo, tá ligado? E daí é isso que entra também o meu criacionismo, digamos assim, sabe? Eu realmente acredito que tudo veio antes desse mundo mental, ou pode ser também interdimensional, se vocês quiserem, espiritual também, por assim dizer, e tudo mais. E isso mesmo vale para vidas aqui na Terra. Talvez, sabe? Aqui, ó, eu vou oferecer uma teoria, sabe? Uma teoria de por que nós, que somos criados à imagem e semelhança de Deus, não existimos aqui, tipo, só chegamos aqui depois que teve um grande período, sabe, com os dinossauros na dominação, por exemplo. Porque, para começar,
o tempo é insignificante para Deus, no caso assim, no sentido de que, assim como eu entendo o ponto de vista bíblico, Deus é tão poderoso que ele pode fazer tudo que ele quiser rápido, sim, mas Deus é tão poderoso que ele pode fazer tudo que ele quiser devagar, tá ligado? Tipo, pra ele não tem pressa, tá ligado? Ele não tem pressa, ele não tem tédio, então quem sabe a formação deste planeta para estar da maneira ideal para nossa vinda necessitava de todas as etapas conhecidas hoje pela ciência, as desconhecidas também, inclusive até mesmo eventos catastróficos. Quem sabe eventos catastróficos ao longo da história do universo, tá ligado? Mas principalmente ao longo da vida da Terra, por exemplo, são fundamentais para o mundo ter certos elementos a respeito dele que são imprescindíveis para nossa existência, tá ligado? Então, digamos assim que nós somos aquilo que deveria ser mais semelhança de Deus. Aí tu vai dizer, Renan, mas tu tá querendo tornar as coisas pessoais. Por que os dinossauros não eram imagem e semelhança de Deus? Ou porque uma futura raça que vai vir aí não é imagem e semelhança de Deus? Bom, em primeiro lugar, eu vou admitir sim, estou vindo com viés humano, sabe? Afinal, sou um. Então, se vocês queriam ver alguém fazendo um discurso pró-dinossauros, vão ter que encontrar alguém que tem espírito de dinossauro para falar sobre eles. Ou então, se vocês querem ver alguém advogando a respeito de uma futura raça, sabe, alienígena, híbrida ou mecânica, também não sou eu aqui. Eu tô aqui para advogar a favor da nossa espécie e advogar de um terceiro ou quarto viés, no sentido tipo assim, olha, não estou apelando para simples evolução darwinista, embora eu não negue ela. Ao mesmo tempo de que eu não morro, tipo assim, cara, eu enxergo a lógica da evolução, mas assim, como esses sujeitos falavam que não dava para correlacionar, porque né, o químico e o pastor, no caso, eles divergiram bastante de como é que é mesmo, criacionistas, evolucionistas, não sei como é que é. Mas é basicamente cristão que não nega a evolução, tá ligado? Eles divergem bastante de cristão que não nega a evolução, cristão que acredita em Darwin, por exemplo. Porque eles diziam que a evolução obrigatoriamente tem que ser algo não guiado, tá ligado? E eu, honestamente, eu não vi nenhum argumento deles. Pra mim, isso daí é só porque na Bíblia tá dizendo que a Terra tem 6.000 anos, então eles são obrigados a não compactuar. Pra mim, é só fundamentalismo, tá ligado? Eu não vi nenhum argumento que diz, tipo assim, aquilo que a gente chama de evolução pode ser, sim, o design inteligente, tá ligado? Porque o ponto é, a gente pode ficar especulando sobre o que poderia ter sido, mas não tem evidência do que poderia ter sido. A única evidência que temos é o do que é, tá ligado? Então pode ter um monte de gente que não gosta de enxergar o ser humano como equivalente, como imagem e semelhança de Deus, sabe? E sente que isso é uma necessidade de enxergar a si mesmo com preciosismo. Eles têm esse direito, tá ligado? Mas, pra mim, eu fico assim, caralho, por que tu tá fazendo de conta? Por que tu tá negando não só a tua importância, mas a tua responsabilidade, caralho? Tu é a parte da criação que compreende, ou melhor, que pelo menos entende que foi, tipo, que tem essa consciência de que foi criado, sabe? Isso daí pra mim dá um incrível senso de responsabilidade, sabe? Porque com acesso à informação vem essa responsabilidade de tu ter conhecimento, ter capacidade de ajudar na formação do mundo de uma forma em que as outras espécies fazem muito mais assim, sem essa falsa sensação de livre-arbítrio. Porque eu vou ter que chamar de falsa sensação de livre-arbítrio também, tá ligado? O que eu quero dizer com isso é que, assim, eu acredito que todos os seres vivos, não só os seres humanos, ajudam a formação do mundo. Todos, sabe? Assim como eu falei, por que a gente veio depois dos dinossauros? Porque na linha evolutiva a gente vai vir depois deles. E talvez, eu não queira admitir, que algum dia nós também estejamos aqui de passagem e transição, e quando chegar a nossa hora para abrir espaço para algo melhor, Deus nos troque. Pode ser também. E mais uma vez, quando eu digo Deus, eu não estou falando Deus bíblico. Eu uso essa palavra por ser mais simples. Se vocês quiserem que eu troque para outras coisas, eu gosto da palavra grande arquiteto do universo, ou poderia ser só força criadora também. Eu gosto de todo, também chamar todo, porque daí volta para aquela ideia de que eu falei que eu compreendo o próprio universo como Deus e nós como os integrantes a ele e tudo mais. Enfim, então, grande arquiteto do universo, Deus, assim, como vocês preferirem. Então,
talvez eu não queira admitir isso daí e eu esteja fazendo de conta, sabe? Que, eu enxergo que nós somos o último grau evolutivo da Terra. E quando eu digo que nós somos o último grau evolutivo da Terra, não que o ser humano seja perfeito, mas nós somos aquele ser que temos a possibilidade de crescer muito além do que nós estamos hoje em dia ainda, tá ligado? Justamente observando a nossa passagem aqui na Terra. E quando eu digo a nossa passagem na Terra, eu tô falando 100 mil anos, sabe? O ser humano veio muito longe de 100 mil anos. Então eu acredito que a gente pode ir ainda mais longe, sabe? Mais 100 mil, mais 200 mil, mais 300 mil anos. E em parte eu acho sim que é importante essa realização, tá ligado? Uma coisa que eu compartilho com esses sujeitos é que eu realmente gostaria que a humanidade e a civilização fizesse as pazes com a força criadora. Só que quando eu vejo que a única força criadora que esses caras querem oferecer acordo é o Deus da Bíblia, meio que pra mim não adianta de nada, tá ligado? Porque assim, de que adianta as pessoas acreditarem em Deus, mas se a única forma certa de ver Deus é aquela que tá nas páginas daquele livro, tá ligado? De que adianta eu conseguir criar uma sociedade onde é socialmente aceito as pessoas. Tipo, e quando eu digo assim, cara, não que tu vai ser. Eu vou até refutar um pouco uma crítica, né? Que o pastor sempre dá aquela chorada, dizendo que o cristão é perseguido, o crente sofre preconceito. E só para deixar bem claro, não que o cristão e o crente não possam ser perseguidos e sofrer preconceito, mas de uma lógica que qualquer ser humano pode ser perseguido e sofrer preconceito. Sem exagero, sabe? Não existe nenhuma espécie de preconceito exclusivo ao cristão no Brasil. Qualquer pessoa que acredita nisso, ele tá querendo viver uma realidade que não é, tá ligado? Qualquer espécie de perseguição, e isso também é babaca, também é escroto, mas não é esse discurso que eu tô fazendo aqui, sabe? Não é isso que eu tô querendo pegar assim e falar, coitadinho do cristão, mas também não acho certo as pessoas serem perseguidas ou ridicularizadas por causa da religião dela. Mas o que eu ia dizer é... Eu ia dizer que o que eu ia mencionar é que apesar de assim, que não que a pessoa acreditar no espiritual, no sagrado ou em Deus seja mal visto, mas assim, ó, nos debates, meio que a gente assume que o mundo é materialista e deu, tá ligado? E deu. E o mundo, tipo, e esse é o status quo, e eu sei que não sou eu que vou mudar isso do nada. Mas eu confesso a minha pretensão de que seria interessante que fosse diferente, tá ligado? Eu gostaria que o status quo do mundo, assim como já foi no passado, voltasse a ser de novo, que o mundo não é materialista, sabe? O mundo não é só o material, não é só o aqui e agora, e as únicas coisas que importam não é só aquilo que é observável, tá ligado? É por isso que talvez eu também tenha uma divergência clara com as pessoas que enxergam a ciência como a detentora, a única fonte de conhecimento confiável, tá ligado? Porque eu posso falar com todas as letras, cara, eu não acredito que as coisas são assim, entendeu? Eu não acho que tudo que existe é observável, detectável, identificável com as nossas ferramentas de ciência, até porque muitas coisas que a ciência recentemente foi conseguir dar qualquer validez, porque só recentemente conseguiram chegar até aparelhamentos que sequer conseguem lidar com aquilo que estava sendo falado muito antes, tá ligado? E aí, para quem não conseguiu entender o que eu quis falar com tudo isso, cara, existem muitas técnicas históricas, sabe? Coisas que a humanidade sempre compreendeu sobre si mesmo, sobre o universo, sobre várias coisas que a humanidade está fazendo aqui há milênios, que só foram ter qualquer validação científica há 10, 20 anos atrás, porque há 10, 20 anos atrás a gente conseguiu ter alguma espécie de tecnologia que possa lidar com aquilo, tá ligado? E a gente vê de várias formas de energia, de frequência. Eu tô falando de coisas como meditação, por exemplo, e várias outras coisas que eu não vou... Tipo, eu não sinto nem a necessidade de ter que advogar a favor. Se a pessoa não consegue nem entender o que eu tô falando, sabe? Se alguém que tá me vindo aqui é aqueles caras fervorosos a favor da ciência e eles não conseguem nem ter compreensão disso aqui, então eu não vou nem perder meu tempo explicando, tá ligado? Mas é por isso, essa é uma das razões pela qual eu enxergo a ciência como uma fonte de conhecimento. Não é absoluta, não é única, não responde todas as perguntas que eu tenho, e se eu ficar me limitando a ela na hora de investigar a realidade, por exemplo, eu acho sim que é alienador, como qualquer coisa no mundo, entendeu? Como eu já disse aqui algumas vezes, tu pode ser um gênio alienado, tá ligado? Se tu busca conhecimento de uma única fonte, tu vai ficar alienado. Não importa
o que seja essa fonte. Ela pode ser uma fonte incrível, mas ela não é absoluta, seja ela ciência, seja ela uma bíblia, tá ligado? Então, pra mim, é o tipo de coisa assim que a busca pela variedade é muito importante, sabe? Mas então, eu tenho que aproveitar pelo que tem, tá ligado? Então, não dá pra eu querer sonhar com um mundo que aceita a espiritualidade sem antes ter que passar por esse mundo, tipo, pra começar, eu nunca vou querer que passe por esse mundo, tipo, porque o único Deus aceita é o cristão, porque já teve, entendeu? A gente já teve um mundo que o único Deus aceita era o cristão e era uma bosta, e é outra coisa que esses caras sempre ficam omissos na hora de falar, tá ligado? Ainda mais um pastor arqueólogo, tá ligado? O cara gosta de falar de história, mas não quer falar dos podres da igreja, aí meio que não faz sentido, né? Mas enfim. Então, essa sociedade é uma bosta, tá ligado? Só que honestamente, eu não tenho muito medo que ela possa existir do ponto de vista de que eu acho que tem muita pluralidade religiosa já para a gente deixar um Brasil voltar para esse cenário específico. Só que então, ainda assim, eu quero buscar encontrar pessoas cristãs tolerantes, tá ligado? Tipo assim, pessoas cristãs que não são alienadas, sabe? Pessoas cristãs que, com isso eu não quero dizer que elas não podem ser criacionistas e elas não podem acreditar numa terra jovem. Elas podem, mas elas também têm que aceitar que tem um monte de gente que acha isso uma abobrinha, tá entendendo? E vida que segue, tá ligado? Vida que segue. Mas agora elas achar assim, sabe? Eu preferia falar com um cristão que não falasse que a Bíblia é obsoleta ou absoluta. Porque se eu tenho que escolher um dos dois, eu vou sempre escolher a obsoleta. Porque se eu falar absoluta, eu vou estar negando quase tudo que eu acredito. Vou estar indo contra com quase tudo que eu acredito e vou estar compactuando com um monte de merda que eu não quero dar razão. Mas se eu vou falar que é obsoleta, o cara tá me obrigando a ir contra coisas que eu acho que tem valor ali. E valor como? Alegórico, metafórico, tá ligado? Alegórico, metafórico. Como eu falei, Gênesis. Uma história interessante, de um ponto de vista alegórico, metafórico, interpretativo, discutir o texto, o que aquilo lá tá querendo falar para nós. Isso é bacana. Mas agora, Gênesis histórico, Gênesis real, Gênesis a única fonte de verdade da história do mundo? Ah, não, cara, aí eu não quero nem saber, tá ligado? Eu não consigo nem. Aí eu que fico fechado, tá ligado? É difícil eu conversar sobre esse assunto sem simplesmente falar, porra, cara, que abobrinha, sabe? Que bobagem. Porque, sabe, tem que se despir de muitas crenças que se eu simplesmente me despir, eu vou estar mentindo, eu vou estar assim, não, tudo bem, tá certo, eu vou acreditar. Sabe? Mas eu não acredito, tá ligado? Assim como talvez as pessoas não acreditem em várias das paradas que eu falei. E como eu disse aqui, só para destacar sobre assim, a questão da evolução, sabe? Se existe algo como uma evolução, ela não precisa também funcionar da mesma forma que o Darwin sugeriu, tá ligado? Por exemplo, eu sou um que sou, na minha concepção pessoal, dentro da minha cabeça, eu levo muito mais fé em saltos evolutivos gigantescos que eu geralmente culpo a conhecimentos espirituais, sabe? Que as pessoas recebiam através de sonho ou através de cultos, momentos de transe, por exemplo, saltos evolutivos significativos, sabe? Porque tem essa outra coisa que diverge bastante de parte do cristianismo, é que os cristãos, apesar de se dizerem tementes a Deus, eles não são necessariamente espiritualizados ou se relacionam também com o sobrenatural. Alguns sequer acreditam no sobrenatural, exceto quando é especificamente relacionado à Bíblia, tá ligado? Mas eu já usei um exemplo assim de uma coisa que eu posso usar para falar, ilustrar claramente o que eu quero dizer. E eu sei que não tem explicação e provavelmente nunca vai ter. Então é uma coisa boa para explicar bem o que eu quero sugerir. Por exemplo, assim, a invenção da fala, tá ligado? O que eu quero dizer com a invenção da fala? Vamos pegar a lógica darwinista da evolução. Nós viemos de um ancestral comum entre nós e os macacos e provavelmente alguns outros hominídeos, tá ligado? Então, em algum momento desse ancestral comum surgiu o Homo sapiens moderno que a gente chama. E só para começar assim, esse Homo sapiens moderno, na minha opinião, esse daí já pode ser o Adão e Eva, tá ligado? Há 100 mil anos atrás, por exemplo, ou 300 mil anos atrás, eu não sei quando que seria este Homo sapiens moderno. Porque aí tu vai dizer, Renan, um dia tá querendo deturpar a evolução porque é um processo gradual e lento. Não, cara, esse processo gradual e lento não explica certas coisas e é justamente para explicar essas certas coisas que para mim não tem problema nenhum ter sido algo completamente espiritual. Como, por exemplo, o surgimento da fala, tá ligado? Assim, ó,
existe o registro de quando o ser humano começou a escrever. Embora não tenha não, né? A gente tem os registros mais antigos. O primeiro registro que o ser humano escreveu provavelmente foi perdido para sempre. A gente não tem nem como imaginar, tá ligado? Mas tem os registros mais antigos que a gente ainda tem. Mas agora, da fala, meu irmão, é impossível saber. E por que eu digo que é impossível saber? Porque a gente só conhece fala como algo já pronto. Tá entendendo? Não existe ideia de que é um... Tipo, pode ter assim, alfabetos pela metade, proto-alfabeto, beleza. Mas eu quero dizer assim, se a gente veio de um ancestral comum dos macacos, antes a gente se comunicava sem fala. A gente se comunicava como todos os outros animais, com grunhidos, com sons, com sinais vocais, claro, mas não era fala, não era uma vocalização ordenada, juntando sílabas, sabendo qual mensagem queria ser entregue para outra pessoa que fala o mesmo idioma do que tu, entendeu? É isso que eu tô querendo te dizer. A fala, a conversa bem elaborada. O ponto é, em algum momento ela não existia. Concordam? Pela lógica evolucionista. Em algum momento na história do universo não existia capacidade de dois seres humanos terem uma conversação como eu e tu podemos ter hoje em dia. Só que, ao longo do tempo da história da nossa espécie, isso surgiu, sabe? E para mim, eu acho que surgiu de maneira espiritual, sabe? Sagrada, divina. Eu acredito sim que foi grandes grupos de pessoas simultaneamente que eram entregues de conhecimento da conversa, sabe? Aí pessoas podem não concordar comigo, mas daí elas só vão ter que ter outra explicação. Elas vão ter que dizer assim, foi através assim de... Eu vou tentar forçar a barra, sabe? Um ser humano fazia um grunhido, aí o outro ser humano fazia um outro grunhido, aí ele decidiu que juntando... Cara, olha, é muito abstração mesmo, tá ligado? É um exercício de empatia horrendo tentar imaginar como que foi a primeira conversação humana. Mas houve, tá ligado? Indiscutivelmente houve. Em algum momento a espécie humana começou a conversar com diálogos, com palavras, com vocábulos, com sílabas. Tá entendendo? Comigo sabendo o que eu queria falar para ti através de juntando várias sílabas e formando várias frases, e tu entendendo o nosso idioma em comum para que aquela mensagem seria entregue. Isso aconteceu, tá ligado? E, pela lógica, aconteceu antes ainda de ter escrita, tá ligado? Antes ainda das pessoas inventarem um alfabeto, antes ainda das pessoas inventarem escrita, as pessoas aprenderam a falar, tá ligado? E até as tribos indígenas que a gente conhece hoje em dia, não tem como saber, porque todas elas já sabem falar, entendeu? Toda tribo hoje em dia que ainda existe, até as que têm os costumes de caçador-coletores, já tem um idioma que existe há milênios, tá ligado? Eles nunca não souberam falar, tá ligado? Não tem como a gente encontrar esse povo, não é nem analfabeto, é o povo... Não sei, a gente não tem nenhum vocábulo para descrever alguém que não pode falar, exceto aqueles que não têm a possibilidade de falar. Quer dizer, alguém que não tem um idioma nativo. Não tem nem como, sabe... Enfim, não tem nem como, né, conseguir identificar. Tu assume que as pessoas falam, mas para as pessoas falar, elas têm que ter um idioma, tá ligado? Não, as coisas vêm juntas, digamos assim. Então, na minha visão de evolução, por exemplo, eu consigo aceitar isso respondendo uma parada espiritual, tá ligado? Simplesmente assim. Quando eu digo grandes grupos, pode não ter sido uma metrópole, mas assim, 4, 5, 6 pessoas simultaneamente ou diretamente num culto, eles estavam fazendo um ritual, e no meio do ritual a comunicação começa, seja porque eles receberam a manifestação espiritual de algum espírito mais desenvolvido que tinha o dom da fala já e emprestou para eles, ou então através de um sonho, eles podem ter tido um sonho coletivo, que daí seria um encontro interdimensional, onde lá eles já receberiam já também a fala pronta, entendeu? Mas eu acredito sim muito mais nessa possibilidade, num salto evolutivo grotesco e sobrenatural, mas que eu vou chamar de evolução também, entendeu? É como se fosse assim, se os caras querem correlacionar com jogos de videogame, é tipo quando tu atingiu um certo nível e chegou a uma nova skill. Assim mesmo, entendeu? Renan, isso é forçado. Bom, qualquer explicação para o desenvolvimento da fala é forçada. Qualquer explicação. Justamente porque qualquer pessoa com humildade vai dizer que não tem como
ser provado o surgimento da fala humana. Vocês estão conseguindo entender? Então, isso daí pra mim que é esse tipo de evolução que eu acredito, tá ligado? É darwinista? Não é darwinista? Eu tô negando que Darwin sugeriu? Não sei, cara. Mas é que eu não nego o espiritual e tem várias paradas que, pra mim, são lacunas que, tipo, por um lado elas ficariam eternas, porque não tem como criar mecanismos para verificar eles. Se eu me tornasse um médium excelente, eu teria a capacidade de voltar no tempo até o dia em que a primeira conversação humana rolou e eu descobriria a verdade. Em primeiro lugar, talvez eu não estivesse pronto para a verdade. E, em segundo lugar, eu não sei se algum dia eu vou ser um médium capaz de direcionar tão bem assim, tão precisamente a minha intenção, a ponto de eu voltar para um ponto tão específico da história humana, né? Mas enfim, eu acabo de ver que o programa já está chegando a 1h45, então é o maior programa que eu faço em muito, muito tempo. Então eu acho que está na hora de encerrar, né? Como vocês podem ver, eu sinto que tinha mais coisas para falar, mas provavelmente esse é um daqueles programas que é melhor eu encerrar meio assim abruptamente que seja, porque daí depois que eu escutar, eu faço anotações sobre assuntos que eu iniciei e não terminei, ou outras coisas que eu posso desenvolver a partir disso também. Mas eu vou dizer também que foi bem divertido, bem estimulante. Não sei qual vai ser a percepção do público, se acharam que eu fui muito chato, muito doido, muito maluco, se foi divertido, se foi estimulante. Eu não sei, honestamente, mas eu nem vi o tempo passar, tá ligado? Bom, mas é isso aí. Quem me viu até o final, eu espero que tenha curtido. E qualquer dia eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.